Então, a gente vai continuar o estudo da aula passada, falando dos moluscos. A gente falou sobre os... Na aula passada, a gente falou sobre os gastrópodes, que demos como exemplo o caracol. A gente falou sobre os gastrópodes, que era um caracol, que tinha o pé, a massa visceral que fica aqui dentro da concha, a gente falou isso na aula passada. Falamos dos cefalópodes, né, pés ligados à cabeça, que são esses aqui. E falamos também da lula, do polvo, do náutilo, né, que são exemplos. E vamos começar a falar agora sobre os bivalves, tá? Os bivalves, então... Valva significa conchas, tá? Então, são animais que apresentam duas conchas. Acho que alguém pediu para entrar. Alguém. Arthur Jesus. Sempre o último a chegar. Sempre o último a chegar, né? Quando a gente começa a explicar, ele vem. Tá, vamos lá. Continuando. Estou com problema, eu acho. Não. Aqui. Pessoal, estão vendo a página compartilhada? Aham. Tá. Então, vamos falando dos bivalves, né? Ou aqui tem um exemplo de bivalve as vieiras, né? Mas tem ostra, tem marisco, tem mexilhão, são exemplos de bivalves que a gente conhece mais aqui na nossa região. O grupo dos bivalves tem esse nome porque esses animais que compõem, apresentam concha formada por duas valvas, seriam duas partes, né, unidas por fortes músculos, né, os ligamentos entre elas. É bem difícil de abrir uma concha, você sabe, né, principalmente por exemplo, uma ostra, quando a gente quer comer uma ostra, é uma dificuldade para abrir, ela tem que estar já cozida, né? Tem que dar uma temperatura para ela abrir fácil. Se ela tiver crua, é mais difícil ainda para a gente conseguir abrir. E porque ela é formada também, então, por duas valvas, né? Duas partezinhas, a de cima e de baixo ali, né? Então, os exemplos são os mariscos, mexilhões, fazem parte desse grupo. O pé desses animais, bivalves, é adaptado para cavar e rastejar. Muitas espécies vivem enterradas na areia, enquanto que outras fixam em rochas e outras estruturas encontradas no mar, como cascos de barcos, carapaças de outros animais. Nós vamos poder encontrar, então, esse tipo de animal, né? Algumas ostras são conhecidas por estarem associadas à formação da pérola, né? A pérola se forma quando partículas estranhas, como um grão de areia ou um verme, entram no manto de uma ostra pelífera. Essa ostra pelífera é a que produz pérola, nem todas são assim, tá? Ocorre, então, a produção de várias camadas de substâncias, essa substância é chamada madrepérola, ou nácar, isolando as partículas estranhas, formando a pérola. Então, ela fica... É como se fosse uma defesa do animal, né? Entrou um grão de areia entre o manto, né? E que é a cavidade que tem ali internamente, né? E ele começa a produzir umas camadas, como se estivesse liberando glóbulos brancos ali. E ali ela vai começar a formar, então, a pérola, tá? Então, na verdade, ostra com pérola é uma ostra que sofreu, uma ostra infeliz, uma ostra sofrida, porque teve que fazer essa substância aí para neutralizar a ação dessa substância estranha que está invadindo o corpo dela, tá? Os bivalves apresentam sexos separados, a fecundação ocorre na água, eles são lançados, né, os gametas são lançados, masculinos e femininos são lançados na água. Ao longo do seu desenvolvimento, apresentam vários estágios larvais, até chegar na forma adulta, tá? Tem importância ecológica, né, os moluscos são aí usados na nossa alimentação, são bivalves, assim como os poríferos, são animais também filtradores, a água entra no corpo desses animais, né,
retém substâncias dissolvidas na água, incluindo substâncias tóxicas, por isso não deve ser consumido quando existe a maré vermelha, né, aquelas substâncias tóxicas são liberadas por a floração das algas, não deve ser ingerida algas ou mariscos que venha desses lugares, porque eles filtram a água e aí ficam com substâncias tóxicas no corpo. Precisa de um tempo para que eles consigam se refazer, se limpar, né? O acúmulo de substâncias tóxicas nos bivalves faz com que eles provoquem intoxicação alimentar nas animais que comem, né? Incluindo os seres humanos. Há uma grande variedade de moluscos, eles também são bioindicadores, tá? Por conta de ser filtradores, né? Servem como alimento para muitos animais. Na nossa culinária é muito usada aqui, né? Ostra, mexilhão, polvo, lula, são ingredientes muito comuns em pratos aí, né? Alguns moluscos são hospedeiros de vermes, que ocorre com o caramujo, né? Biofalaria, e hospeda uma fase do Esquistossoma mansoni, como a gente já falou, causador da esquistossomose, que é a barriga d'água lá. Já as lesmas e caracóis podem atacar lavouras, causando prejuízos aos produtores, né? Algumas espécies, como o caramujo gigante, a chitina fulica, foram introduzidos por seres humanos em regiões diferentes de seus habitats de origem, né? E se tornaram um problema ao competir com as espécies locais. Anelídeos ali, né? Tem uma tirinha, tem uma atividade para fazer, façam, veremos na próxima aula, ok? Já vou deixar marcadinho aqui, você já marca na próxima aula, a gente lembrem de retornar aqui, tá? Ah, tá, mas isso aqui não precisa, vamos fazer junto. Isso aqui é só para abrir os anelídeos ali, falar dos anelídeos. O corpo das minhocas tem vários corações. Os meus corações estão partidos. Te amarei para sempre. Adeus, coração. Sentirei sua falta no fundo dos corações. Dos corações, porque ela tem mais de um, né? Estou com os meus corações sangrando. Ai, meu Deus. Estou perdendo o apetite. Essa tirinha traz uma característica interessante das minhocas, que são anelídeos, né? A gente está falando deles. Qual é essa característica? A presença de vários corações, que na verdade não são corações, bem especificamente, são vasos dilatados, são dilatações de vasos sanguíneos, né? Da arcos aórticos. Então não chega a ser um coração como o nosso coração, tá? Mas atua de forma semelhante ao coração, que é impulsionar o sangue. Além de participar das ceias alimentares, você conhece outra função importante das minhocas? Aí, produz o húmus e areja o solo. Lembrando, as minhocas são moluscos, anelídeos. Não são moluscos, são anelídeos, desculpa. Estou viajando aqui. Anelídeos pertencem ao grupo dos anelídeos. Os moluscos não pertencem. Elas têm corpo mole também, mas são um pouquinho diferente dos anelídeos, os moluscos, tá? Eles têm o corpo desses filo aqui, desses animais, eles têm o corpo segmentado em anéis. Então, daí que vem o nome do filo, anelídeos, tá? Corpo segmentado em anéis, certo? Não faz parte do grupo dos moluscos. É um outro filo, ok? As minhocas, então, fazem parte do grupo dos anelídeos, como eu acabei de falar, cuja principal característica do corpo desses animais é apresentar anéis. E falando da última perguntinha que foi falada ali, qual é a função desses animais, né? Além das teias alimentares e cadeias que eles participam, eles produzem o húmus e arejam o solo. Como que eles fazem isso? O húmus é matéria orgânica, né? O que acontece? As minhocas, elas se alimentam de restos do solo, matéria orgânica, restos de raiz, o que tiver. E aí, o que acontece? Esse alimento passa pelo tubo digestório, só que ela come junto com terra. Ela se alimenta desse humo, dessa matéria orgânica que está dissolvida na terra, junto com a terra. Então, vem a terra e vem a matéria orgânica. No processo de digestão, ela vai liberar as fezes, que é o húmus, que nada mais é do que essa matéria orgânica aí processada, né, no sistema digestório dela,
que é o humus. Então, é uma matéria riquíssima. O solo rico em minhocas é um solo bom para plantio e também é um solo arejado, né? Por quê? Como ela se locomove no solo, abaixo do solo, o que ela faz? Ela vai se alimentando da terra e ela vai digerindo isso, faz as fezes e vai cavando túneis ao se locomover. E esses túneis fazem com que o solo fique arejado, certo? Então, por isso que ela tem, além das funções nas cadeias e teias alimentares, ela também tem uma importante função, que é a produção do humus e arejando o solo. Então, essa tirinha, ela vem falar para nós uma das principais características aí do grupo dos anelídeos, né? Que é a produção do humus, arejar o solo, que as minhocas fazem isso, mas não é só a minhoca que tem de anelídeo. Nós vamos ver outros anelídeos aí, né? Que tem animais como a sanguessuga, né? A classificação dos irudíneos, aquetas também, que é a sanguessuga. Então, como esses animais têm o corpo segmentado em anéis, os anelídeos podem ter entre 2 e 15 pares de arcos aórticos, que foi aquilo que a gente falou ali, né? Que são dilatações ali, né? Que seriam consideradas seria o coração deles, né? Vasos sanguíneos dilatados que impulsionam o sangue para todo o corpo do animal. Os animais do filo dos anelídeos podem ser encontrados em diversos ambientes aquáticos, como no mar, na água doce e ambiente terrestre também. Muitas espécies apresentam cerdas. Essas cerdas são semelhantes a pequenos pelos curtinhos, mas muito mais resistentes que os pelos. São utilizados como estruturas que auxiliam na locomoção dos animais. A presença ou a ausência dessa estrutura e a quantidade que elas apresentam são critérios de classificação dos anelídeos. E eles são classificados, então, de acordo com a presença ou ausência, né, dessas cerdas. Então, conforme a presença ou ausência das cerdas, os irudíneos, aquetas ou oligoquetas, né, são classificados dessa forma: irudíneos, aquetas ou oligoquetas. Sem cerdas aqui, no caso, aquetas, né? Irudíneos ou aquetas são os que não têm cerdas, como eu falei, né? Em seu corpo, tais como a sanguessuga, que apresenta aqui está uma sanguessuga, né? Os aquetas alimentam-se de pequenos animais ou de matéria orgânica em decomposição. As sanguessugas podem sugar o sangue de vertebrados, como peixes, aves e até mesmo o ser humano. Ela tem o corpo achatado, alongado e bastante flexível, o que lhes possibilita uma movimentação característica e da fixação alternada das ventosas anterior e posterior. Olha o que ela faz: ela fixa a ventosa. E a partir daqui, ela libera uma substância chamada irudina. Essa substância é analgésica e anticoagulante. Então, ela fica sugando e vai aumentando, triplicando o tamanho do volume da sanguessuga. Elas também já foram usadas na medicina, tá? Antigamente, hoje também se usa. Mas antigamente, quando, por exemplo, quem sofria de pressão alta, né? Eles colocavam em determinadas regiões algumas sanguessugas no corpo da pessoa, e aí ela diminuía, ela tirava o sangue um pouco, o fluxo diminuía do sangue e a pressão diminuía também, tá? Então, é uma forma de... Não deixa de ser uma medicina alternativa, né? Então, a substância irudina, que é anticoagulante, ou seja, não deixa o sangue coagular enquanto ela suga. E ela também causa anestesia no local, por isso que às vezes a pessoa nem sente a pessoa ou o animal que está sendo sugado por ela, tá? Então, ela faz esse tipo de... E também já ajudou bastante aí na medicina, né? Os irudíneos. Oligoquetas, viu que o nome tem a ver com, aquetas, presença sem cerdas, né, para locomoção, e irudino porque tem a substância lá que ela produz, que anticoagulante. E os oligoquetas, oligo é pouca, né, então poucas cerdas, aqui tem ela, a minhoca, né, é um oligoqueta. Ela tem, normalmente a gente observa a minhoca, a gente vê uma parte mais, um anel mais dilatado. Essa região dilatada aqui da minhoca é chamado de clitelo, é mais próxima à região da boca.
Essa estrutura ela vai participar da formação do casulo com os ovos no processo de reprodução. Elas são encontradas em ambientes úmidos, corpo cilíndrico afinado, dividido em anéis, né? O primeiro anel do corpo está a boca e o último o ânus. Aí, como é que eu sei qual é a boca, qual é o ânus? Porque o clitelo vai estar mais próximo à região da boca, tá, gente? Que vai ajudar na participação do casulo ali. A respiração desses animais é pela pele, é cutânea. A minhoca é um animal hermafrodita, apresenta os dois sexos, mas ela realiza fecundação cruzada. Então, aqui tem um movimento de fecundação, ó. Estão grudadinhas ali pelo clitelo, aqui e aqui. E ali elas trocam o espermatozoide entre elas, e aí cada uma vai produzir o casulo ali dentro do clitelo e vai secretar no ambiente e vai chegar dando origem ali a novas minhoquinhas. De dentro dos ovos saem as minhoquinhas, né? Já os poliquetas têm grande número, olha a quantidade de cerdas que ele tem, né? São os nereides. Os nereis, espécie, né? Tem distribuídos ao longo do corpo, pode ver a quantidade de cerdas no corpo desse animal. A maior parte representantes dessa classe vive em ambiente marinho, como os nereis. A reprodução ocorre na água, local em que são lançados os gametas, masculino e feminino, diferente da minhoca, né, que como é terrestre, aí a fecundação é interna. Do ovo eclode uma larva que depois se transforma na nereis adulto. Tá? Aqui não, do ovo já saem as minhoquinhas, tá? É direto na minhoca. A importância ecológica dos anelídeos. Eles são, bom, a gente já falou em dois lá, né? A produção do humus, e também nós vimos também ali o arejamento do solo, né? Torna o solo mais fértil. As minhocas são importantes para o ambiente, elas cavam galerias e afofam, arejam o solo, alimentam-se de animais e folhas e outros organismos de decomposição, produzem como resíduo da digestão material conhecido como humus, que são as fezes dela, né? Tornando o solo fértil, favorece aí a agricultura e tudo mais, né? Atualmente é raro que as sanguessugas sejam utilizadas para tratar hemorragias, mas no passado o uso desses animais já foi muito comum. Os poliquetas marinhos apresentam grande importância nas teias alimentares aquáticas, né? São utilizados como alimentos, e aqui tem uma composteira para vocês fazerem, tá? Quem é chegada aí, quem mora em apartamento, não digo, mas quem mora em casa, quem já tem uma horta, poderia estar fazendo isso aí para ajudar em casa, né? Nessa época de pandemia, tem bastante coisa para fazer quem tem horta, né? Tá? Não é obrigado a fazer, mas sugiro que faça atividades para a próxima aula. Artrópodes. Lembrando, primeira atividade para a próxima aula. Página 19. E o caderno de atividades também, tá, gente? Da onde a gente parou lá, da página 12 a 13, por enquanto. CA 12 a 13, tá? 12 e 13, na verdade, né? Nem A. E agora vamos falar sobre um outro grupo de animais, outro filo, né? Diferente aí dos anelídeos, esses aqui são os artrópodes. Filo dos artrópodes, o nome também tem a ver com o grupo que eles pertencem, tá? Os artrópodes, o nome já está dizendo, arto-articulações, podos vem de pés, então significa que esses animais têm pés articulados. O filo, então, apresenta uma grande diversidade de animais, cerca de um milhão de espécies conhecidas. Os principais grupos que fazem parte do filo dos artrópodes são crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes. Nós vamos falar sobre cada um deles. Os crustáceos, quilópodes, aracnídeos, diplópodes. Os artrópodes, de maneira geral, isso aqui é características gerais dele, tem o corpo formado por segmentos, protegido por um esqueleto externo, chamado exoesqueleto ou exoesqueleto. O exoesqueleto, as pernas são articuladas. Esse esqueleto
ele tem uma característica muito diferente dos esqueletos, né? Esse é um esqueleto externo, é fora do corpo. O esqueleto, ele não cresce junto com o corpo do animal, ele vai ficando pequeno, e aí o animal acaba secretando um outro esqueleto por baixo, e ele faz o que a gente chama de mudas, ou ecdise, que são as trocas desse esqueleto. Ó, ao longo do tempo ele vai crescendo e vai trocando, olha só. Isso aqui é a casca do animal, é o esqueleto externo, e aqui ele já está crescido, ó. Então ele vai crescendo e fazendo essas mudas conforme ele for crescendo. As pernas são articuladas, como eu falei, o nome é articulação, podos igual a pés, né, patas, e os órgãos sensoriais são bem desenvolvidos. A presença de exoesqueleto fornece proteção contra predadores e dificulta a desidratação, né, a perda de água para o meio. Ele é formado por uma substância denominada quitina, que é resistente e que limita o crescimento do animal. Para crescerem, os artrópodes abandonam o exoesqueleto, né, e antigo e formam um novo, como eu já falei. Esse processo é chamado de muda ou ecdise. Ocorre diversas vezes até que o animal cresça completamente, né, se torne adulto. Vamos falar agora dos insetos, que é um grupo, é a classe, né, é uma classificação aí dos artrópodes, tá? Olha, aqui o corpo da maioria dos artrópodes é formado por cabeça, tórax e abdômen, tá? Mas alguns grupos apresentam a cabeça e o tórax formando uma única peça chamada cefalotórax, como a gente vai ver mais adiante, tá? Alguns animais ali, como os aracnídeos e crustáceos, eles apresentam o cefalotórax, em vez de tórax e cabeça separadas, eles apresentam uma única peça. Os insetos formam o grupo de seres vivos mais variado da espécie, né? De espécies, é o que tem maior número de indivíduos também no planeta. Eles são encontrados em quase todos os ambientes, exceto oceanos e mares. Os insetos têm 6 pernas, e está em negrito porque eles são os únicos animais que apresentam 6 pernas. Isso é uma característica exclusiva deles, né? E tem a capacidade de voar, tá? São os únicos invertebrados capazes de voar. Capazes disso, né? Para tanto, apresentam 2 pares de asas. Alguns, como as moscas, têm somente um par de asa. Outros, como as pulgas, nem asa têm, né? Elas têm umas patas desenvolvidas que ajudam no salto, né? O corpo dos insetos, então, ó, 6 pares de patas é comum. E apresentam exoesqueletos, né? Todos têm. Então, eles têm asas, alguns não têm. O corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen, os insetos, tá? Na cabeça desses animais, tem um par de olhos, aqui, ó, aqui nós temos na representação de um gafanhoto. Então, aqui está os olhos, aqui está parte da cabeça, aqui está o tórax e aqui está o abdômen bem distintos, tá? Há um par de olhos compostos, então ele tem olhos compostos, são capazes de formar imagens, e um par de olhos simples, tá? Que percebem o claro do escuro. Há também um par de antenas, aqui estão elas, ó, antenas, olhos. Os insetos realizam reprodução sexuada, com produção de ovos, que são depositados no solo, na água, em plantas ou no corpo de outros animais. Muitas vezes dá para encontrar, por exemplo, na goiaba. Já ouviram falar que tem o bichinho da goiaba, né? O que seria aquele bichinho da goiaba? Nada mais, nada menos do que uma larva de um inseto, de uma mosca, de um inseto, tá? Que colocou ali dentro daquela fruta. Então, eles podem depositar os seus ovos na água, no solo, em plantas ou em corpos de outros animais, que é aquele, o berne, né? Já ouviram falar do bicho berne, que é a larva de uma mosca, né? Que pode dar em pessoas e também em animais, principalmente em cachorros, né? E depois de saírem os ovos, os insetos podem se desenvolver de forma direta, sem metamorfose, ou eles apresentam metamorfose indireta, né? Completa ou incompleta. Tem desenvolvimento direto, que do ovo já sai um animal, como vai ser na fase adulta.
E eles têm também animais com metamorfose completa e incompleta. Completa tem 4 fases: ovo, larva, a pupa e o animal adulto, que é o imago, que é essa completa que vocês estão vendo aqui na imagem, da página 20, bem embaixo ali. Ovo, larva, pupa e adulto. Metamorfose completa, certo? Da larva, do ovo sai a larva, que é a fase mais ativa dele, né, do animal. Depois vem a pupa, que é um estágio de transformação que acontece no interior de um casulo. Depois dá origem ao animal adulto: mosca, besouro, formigas, abelhas, vespas, mariposas, borboletas apresentam metamorfose completa. Já alguns apresentam metamorfose incompleta, como barbeiros, cupins, grilos, gafanhotos, baratas e piolhos. São metamorfose incompleta. Então, aqui nós temos a ilustração do barbeiro, ovo, e do ovo sai uma ninfa, que é semelhante a um animal à fase adulta, só que não tem asa. Depois ele adquire a asa, né? Aí ele se transforma já. A ninfa passa a ser diversas mudas até chegar na fase adulta. Então, a fase adulta ele vai ter asa, a fase de ninfa ainda não. Começa a desenvolver já, né? Vai sofrendo aquelas trocas do exoesqueleto que eu falei, vai trocando o esqueleto de tempo em tempo até que ele troque totalmente, e aí chega na fase adulta, quando ele se reproduz. E depois nós temos também os ametábulos, ou sem metamorfose, né? Tem desenvolvimento direto, que é o caso da traça do livro. Ó, aqui está o ovo, do ovo já sai um animal igual vai ser na fase adulta, ele só vai sofrendo aquelas mudas, ou equidizes, conforme ele vai crescendo. Ok? Então, esses são os insetos, né? 3 pares de patas. Então, eles têm 6 patas, apresentam asas, alguns também não têm, né? Tem um par de antenas e olhos. Os crustáceos, agora. Existem mais de 30 mil espécies desses animais conhecidas, né? São animais predominantemente aquáticos, vivem em água doce ou salgada, mas existem alguns que são de ambiente terrestre, como é o tatuzinho de jardim, né? Que ele é do ambiente terrestre. Aqui está ele, tatuzinho de jardim. Grande parte das espécies de crustáceos apresentam indivíduos machos e fêmeas, mas a craca é um exemplo de crustáceo hermafrodita. Não sei se eu tenho a craca aqui. Não tenho. Não. Se eu tivesse em aula, eu teria a craca, tá lá no meu armário lá dentro da escola. A craca parece aqueles vulcãozinhos que parece um monte de mini vulcãozinho que dá no costão, bem comum. Tem umas maiores, tem outras menores, tá? São crustáceos também. A fecundação, então, a craca é um exemplo de crustáceo hermafrodita, é único no caso, né? Com a fecundação formam-se os ovos, que passam por mais estágios larvais, dependendo da espécie. Geralmente, essas larvas passam a fazer parte do zooplâncton, né? Pequenos microcrustáceos aí que a gente chama, né? Que serve muitas vezes de alimento aí para muitas baleias, né? O crio. O corpo dos crustáceos é dividido em cefalotórax e abdômen. Não tem cabeça, tórax separado, é cefalotórax. Então, forma uma peça única, tá? E o abdômen. O exoesqueleto, além da quitina, que já existe nos insetos, eles têm o carbonato de cálcio, que é o que torna mais duro o corpo desses insetos, como, por exemplo, o siri, né? A lagosta, que está aqui, né? Esses animais têm um par de olhos compostos, pedunculados, 2 pares de antenas sensoriais, ó, então eles têm os olhos, tá aqui, tá? 2 pares, as antenas, tem 2, sensoriais, várias pernas, pares de pernas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais, tá? No siri, no caranguejo, o primeiro par de pernas é transformado em pinças, que eles para agarrar, né? Utilizadas para defesa e captura de alimento. No siri, o último par é transformado em nadadeira, como se fosse uma nadadeira, adaptada ao nado. Funciona como remo, né? Quem conhece o siri sabe que ela é arredondadinha, né? Há um dimorfismo sexual,
que significa isso? O macho bem diferente da fêmea, né? E a fecundação é interna. Em algumas espécies, a massa de ovos, uma vez fecundada, fica aderida no corpo das fêmeas. Na lagosta é muito comum, tá? Os olhos são chamados de pedunculados porque se localizam na extremidade da haste do pedúnculo, permitindo o animal ampla observação e exploração do ambiente. E ali, o zoopânteo, né, conjunto de organismos flutuantes na superfície da água, que não realiza, né, o zooplâncton não realiza fotossíntese, dependendo dos correntezas. E o dimorfismo, como eu falei, a diferença aí entre machos e fêmeas bem visível. E aqui nós temos um grupo dos aracnídeos. Os aracnídeos, como o nome já está dizendo, são os escorpiões e as aranhas, né? Essa classe inclui, então, todas as aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. A maioria dos aracnídeos vive em ambiente terrestre, mas há representantes marinhos de água doce também. O corpo deles é dividido em cefalotórax e abdômen, então tem a cabeça e o tórax fazendo uma peça única. A maioria das espécies é carnívora. Sarnas e carrapatos são exemplos de aracnídeos parasitas, né? A sarna e o carrapato aí eles vão sugar o sangue, né? Muitas espécies de aranhas e escorpiões são peçonhentos, alguns podem causar até a morte, principalmente em crianças e idosos, que têm o sistema imunológico mais fraco. Os aracnídeos têm 4 pares de pernas, nos insetos a gente viu 3, nos crustáceos a gente viu um número variado, e aqui nós temos 4 pares de patas. 4 pares de patas, um par de quelíceras aqui na frente, ó. Um par de pedipalpo, que é esse aqui. A quelícera fica bem aqui no meio, não dá para ver daqui. Ela é onde, né? As quelíceras, elas ajudam na captura de alimento, né? E também na inoculação da peçonha, na substância tóxica, o veneno dele, né? O pedipalpo, que é essa estrutura que está aqui, ó, que está aparecendo, além de serem utilizados como apêndices sensoriais, em algumas espécies eles também são utilizados utilizados na alimentação e no acasalamento também. O fio da teia das aranhas é produzido por glândulas fiandeiras, que fica nessa região aqui, ó, gente, bem atrás, tá? Que ficam no fim do abdômen. Essas glândulas produzem o fio das teias, né, da seda, com o qual o animal tece a teia e envolve presas. Os aracnídeos, ou os animais dioicos, sexos separados, né, são de sexos separados, realizam fecundação interna e produzem ovos, dos quais eclodem, se liberam filhotes imaturos, semelhantes aos pais. Tem desenvolvimento direto também. Os diplópodes. Aqui eles falam dos aracnídeos, gente, mas não traz para vocês. Aqui, deixa eu só ver aqui. Não, velho. Só um minutinho que eu quero ver que página que tá os principais nossos 23. Então, aqui eles mostram as principais aranhas do nosso país, as que se encontram aqui no Brasil, né? Os principais aracnídeos. Então, nós temos a aranha marrom, ela pode estar presente nas residências com os humanos, né? Elas provocam um grande número de acidentes, especialmente na região sul do Brasil. Seu veneno apresenta pouca ação tóxica para os camundongos, ratos e demais animais de laboratório, entretanto, é bastante tóxica quando atinge os seres humanos. A apresentação necrosante pode provocar febre alta, náuseas, quando não ocorre tratamento adequado, pode levar à morte, principalmente se atingir crianças e idosos, adultos fisicamente debilitados. Essa aranha marrom existe nas nossas residências, é bem comum. Aranha armadeira. Agora eu estava com uma aranha aqui no cantinho e deixei ela ali, ela colocou os ovos. Bem, estava olhando. Meu Deus, professora.
Ela estava bem aqui do meu lado, mas eu deixei ela, depois eu tiro ela dentro. A professora falar isso com essa tranquilidade, se fosse eu já tinha desmaiado e estava no hospital. Não, mas ela tá ali, eu tô vendo ela já me vendo. Se eu não chegar perto dela, ela não chega perto de mim. É que ela tava no cantinho, sabe? Quando tu olha pra tele, ela tava saindo ali, eu peguei meu chinelo e botei ela pra dentro, ela não ir pelo lado. Meu Deus. Eu tenho fobia de aranha. Não posso chegar perto de uma aranha que eu fico mal. Ela parece marrom, tá? Parece ser marrom, mas não identifiquei muito. Vou deixar ela sair, depois eu tiro uma foto. Tem armadeira também, essa é mais em quintal, né? Animais hábitos crepusculares, hábitos noturnos. Essas aranhas são conhecidas no exterior como banana spiders, devido aos acidentes que provocam quando encontrada em caixas de bananas de exportação, tá? Exportadas. A picada pode ser fatal, tanto em cães quanto em gatos e demais animais domésticos que pode sofrer por conta disso, tá? Dependendo do tamanho do animal. Ela tem mais hábitos noturnos, tá? Então, além das plantações de banana, pode habitar locais escuros das residências também. Sua picada causa uma dor intensa no local. Eu acredito que foi, eu não sei qual, se fosse a madeira, mas o meu cachorro foi picado por uma aranha em fevereiro. O meu cachorro grande, né, que é um pointer que eu tenho em inglês grandão. E ele foi picado, e aí, assim, ó, a gente começou a tratar, achou que ele tinha se machucado, depois de um tempo começou a necrosar, que vai formando a morte do tecido em volta e vai aumentando aquilo. E aí levei veterinário, e volta, e vai, antibiótico, isso e aquilo, e agora ele já tá bem, mas ele passou, acho que uns 4, 5 meses tentando curar, e não é fácil, tá, gente? A aranha da grama... Oi? Minha cachorra uma vez mordeu um sapo. E daí, tipo, ela ficava toda... Tipo, ela ficava se contorcendo, assim. Tipo... A tua cachorra? Sei lá, parecia... É porque o sapo, ele é animal venenoso, ele tem o veneno, mas ele não inocula, ele deve ter mordido na região onde tem esse veneno cáustico, daí é complicado. Acho que ele mordeu onde fica a bolsa do veneno. Se contorcendo, assim, sei lá, um monte estranho. Mas ela morreu, não? Não, meu tio deu leite pra ela e passou. Ah. Ela ficou um tempão assim parada num canto, e aí depois aí melhorou. Aham, é assim, ó. Eu moro numa região onde eu só vejo verde, eu não moro no meio da cidade, eu moro próximo à guarda, aqui, a entrada da guarda, e na minha região é muito verde. Então aqui entra muita cobra, eu tenho 3 cães, eu fico preocupada, mas eles alarmam, né? Então tem cão grande aqui, cachorro grande, então eles alarmam quando chega uma cobra, a gente sabe que o latido é diferente, eles já se assustam também. Já peguei 4, 5 cobras do verão passado para cá, tá? Coral verdadeira, aranha, tem todos os tipos, então, claro, a gente tem que ter o cuidado, né? Não pode estar se expondo muito. Às vezes acaba entrando. Dentro de casa nunca entrou cobra, mas aranha. Meu Deus, professor. E eu me assusto quando vejo lagartixa. Nossa, a lagartixa é companheira, eu tenho umas bem grandinhas, eu até gosto que elas estejam aqui, porque elas se alimentam de aranha, elas comem, né? Então, tá bom, inseto, deixa ela. Lagartixa não faz mal. Né? Lagartixa mata as aranhas. Sim, é bom. A aranha da grama, a aranha do lobo, também essa pode causar envenenação tóxica. Ela é encontrada em grama, vegetação mais rasteira, esse tipo de aranha, e também a viúva negra, tá? Essas são aquelas que devoram os machos, né, após a cópula. A sua picada é bastante dolorida, podendo causar complicações do tecido nervoso. Não é agressiva, geralmente foge quando sente ameaça, mas se defende ao picar, né? E tem esses dois ainda artrópodes aqui, que são os quilópodes e diplópodes, né? Os quilópodes e diplópodes, eles já tiveram num grupo só. Eles eram conhecidos como miriápodes antes. Agora não, agora eles estão divididos em 2 grupos, tá? Então, os diplópodes atualmente são conhecidos cerca de 10 mil espécies de diplópodes. A mais comum são os piolhos de cobra. Isso que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Também chamado de embuás ou gôngolos. Ou gongolos, né? Esse animal, gente, ele apresenta
também chamado de piolho de cobra, né? Ele apresenta 2 pares de patas em cada segmento do corpo. Então, o segmento aqui, por isso é 2 diplópodes, né? O piolho de cobra pode variar de 2 milímetros até 30 centímetros de comprimento. São animais terrestres de ambientes úmidos, sombrios, vivem embaixo de pedras, troncos de árvores. Os diplópodes alimentam-se principalmente de vegetação, em decomposição, e poucas espécies são carnívoras. Não são venenosos, não causam prejuízo, não fazem dor nenhuma, tá? Os quilópodes, sim. Esses aqui, eles não chegam a matar, mas eles dão uma picada aí que é bem complicada, ele dá uma dor, tá? Muito grande. Eles têm aproximadamente 2.500 espécies de quilópodes, inclui as centopeias, também conhecida como lacraia, né? A maioria das espécies de quilópodes é predadora, pode ser encontrado embaixo de pedras também, como os diplópodes. O corpo dividido dos quilópodes é achatado, 170 pares de pernas, pode ter 170 pares de pernas, 1 par em cada segmento, esse tem 2, se alimenta da matéria orgânica, esse é carnívoro, normalmente, e tem 1 par de pata em cada segmento do corpo. Na cabeça, são encontrados forcípulas, que são estruturas que injetam a peçonha, que é o veneno, né? Representantes dos quilópodes e diplópodes têm o corpo dividido em cabeça e tronco. O tronco é a união do tórax e o abdômen, tá? Formando o tronco, cabeça e tronco, que formam uma peça única segmentada. O número de pernas por segmento é a maneira mais fácil de diferenciar o grupo do outro. 2 por cada segmento, diplópodes, 1 por cada segmento, quilópodes, então. Tem importância ecológica? Óbvio, também tem. Entre os artrópodes, os insetos têm importante papel, né, os insetos aí. Tanto como agentes de polinização e tudo mais, né? Para o ambiente, ajudando nos processos de decomposição dos resíduos orgânicos. Por exemplo, os besouros se alimentam de animais e plantas mortas. Os insetos participam ativamente das teias alimentares, servindo como alimento para grande número de animais, como sapos, lagartixa, tamanduá, tatus e aves. Também são polinizadores, os insetos, né, de muitas plantas. Sem a atividade polinizadora das abelhas, as vespas e besouros, por exemplo, a produtividade das lavouras seria muito menor. Muitas espécies têm importância econômica, pois serve de alimento para outros seres humanos, como é o caso dos camarões, caranguejos, lagosta, até mesmo escorpiões, que são artrópodes, né? Aranhas, insetos diversos são apreciados em outras culturas, não na nossa, né? Mas em alguns países aí, né, usam escorpiões, baratas, né? Esses animais aí que não me gusta muito comer. Outros produtos feitos por artrópodes são consumidos pelos seres humanos, como mel. Além disso, as abelhas produzem geleia real, própolis e cera também, né? O casulo das lagartas da mariposa, conhecida como bicho da seda, é extraído o fio da seda, né? Que é muito usado comercialmente aí, e muito caro também como tecido, né? Muitas espécies de animais produzem feromônios e substâncias químicas que podem ser percebidas por indivíduos da mesma espécie e que têm por objetivo estimular um determinado comportamento, como acasalamento, alarme, agregação, coleta de alimentos, defesa e ataque. As abelhas utilizam para indicar a rota para o néctar das flores e a volta para a colmeia, bem como a localização de água também. Os insetos são animais que mais liberam feromônios na natureza. Alguns insetos chegam a cheiro tão forte que a gente percebe eles, né, próximo. Tem gente que tem gente que sente de longe o cheiro de barata, né? Eu não sou uma boa, o meu olfato para barata não é muito bom, mas outros insetos eu até consigo. Alguns insetos, no entanto, como os mosquitos, transmitem doenças, como a dengue, a malária, a febre amarela, zika, chikungunya. Algumas lagartas também, chamadas de taturana, como o caso da lonomia oblíqua, causam acidentes graves, pois o contato com elas pode provocar danos e até morte. Assim como, aqui está
a mariposa que pode causar morte, tá? A lagarta da mariposa, que vai dar uma linda borboleta no futuro, mas enquanto ela estiver assim, ela é bem perigosa. Aqui está o casulo do bicho da seda, né? As lagartas, algumas espécies de aranhas e escorpiões podem provocar acidentes com seres humanos. Piolhos e pulgas carrapatos podem causar danos também em outros animais e seres humanos, o carrapato em cachorros, principalmente. Microcrustáceos, como eu já falei lá, como o crio, são importantes componentes do zooplâncton, servem de alimento aí para animais aquáticos, como a baleia azul, inclusive a baleia azul, né? Eu vou fazer a chamada e na próxima aula nós vamos falar sobre esses animais aqui, os equinodermos, ok? No verão, a minha casa, tipo,